Tudo começou em 1926. O som metálico dos primeiros motores ecoava sobre campos e cidades enquanto a humanidade dava um passo que mudaria para sempre a forma de viajar. Naquele ano, um nome ganhou força: Ford Trimotor, também conhecido como Tin Goose, o ganso de metal. Até então, os aviões eram frágeis, feitos de tela e madeira. Mas Henry Ford decidiu levar para o céu a mesma visão que tinha revolucionado a Terra com o automóvel. Construído totalmente em alumínio, o trimotor podia levar 12 passageiros e alcançar 210 km por hora. Era barulhento, vibrava como uma caixa de ressonância, mas era o início do voo comercial moderno. Pela primeira vez, voar deixou de ser apenas para aventureiros ou militares. O céu começava a se democratizar. As primeiras companhias aéreas do EUA, como a Transcontinental Air Transport, que depois viraria TWA, começaram a oferecer voos de costa a costa. Só que os passageiros ainda tinham que alternar avião e trem, porque voar à noite era perigoso demais. E assim tudo começou. Mas antes de continuar, inscreva-se no Aerocielo e aperte o cinto, porque você está prestes a atravessar quase um século de história pelas asas que mudaram o mundo. A verdadeira revolução viria uma década depois. Em 1936, surgiu o avião que marcou o início da era de ouro da aviação comercial, o Douglas DC-3. Até aquele momento, voar era incômodo, lento e caro. Mas o DC-3 mudou o jogo. Ele podia voar mais de 2.400 km sem escalas, levar 21 passageiros e fazer isso com um nível de confiabilidade que ninguém tinha visto. Seu sucesso foi tão grande que ele praticamente definiu o conceito moderno de companhia aérea. American Airlines, Delta e Eastern o adotaram imediatamente. Na Segunda Guerra, o DC-3 foi adaptado como transporte militar sob o nome C-47 Skytrain, mostrando sua versatilidade em milhares de missões. E aqui vai um dado absurdo. Quase 90 anos depois do primeiro voo, ainda existem DC-3 voando. Uma prova viva de uma máquina que literalmente mudou o céu. Nesse mesmo período, voar virou símbolo de progresso e elegância. Em 1943, enquanto o mundo ainda estava em guerra, nasceu um avião que parecia mais um iate voador do que uma aeronave: o Lockheed Constellation. Com a fuselagem curvada, 3 estabilizadores verticais e um design que parecia de filme de ficção científica, o Connie, como era chamado, representava o luxo absoluto. Ele podia atingir 550 km por hora, e sua cabine pressurizada permitia voar acima de tempestades e turbulências. Pan Am e TWA o transformaram em sua joia da coroa. Por dentro era quase um hotel: salões, mesas e serviço de jantar com toalhas brancas e taças de cristal. Howard Hughes, o lendário empresário e pioneiro da aviação, supervisionou pessoalmente o projeto, determinado a criar o avião mais rápido e elegante do mundo. E conseguiu. O Constellation marcou o fim da aviação como aventura e o começo da aviação como experiência. Na metade dos anos 40, o mundo estava mudando. A guerra tinha acelerado a tecnologia aeronáutica como nunca. Os materiais ficaram mais leves, os motores mais potentes e as companhias aéreas sonhavam em fazer rotas cada vez mais longas. Em 1946, a Douglas apresentou o DC-6 mais rápido, mais eficiente e, principalmente, mais confortável. Foi o primeiro a oferecer ar-condicionado, algo impensável poucos anos antes, e sua cabine pressurizada garantia voos estáveis. O DC-6 podia ligar Nova York e Los Angeles sem escalas, reduzindo o tempo de viagem pela metade e criando um novo padrão de confiabilidade. Foi o preferido das companhias por mais de 2 décadas, e ainda operava em alguns países até os anos 80. Em menos de 20 anos, a humanidade saiu de aviões de madeira que tremiam com o vento para obras-primas de engenharia capazes de cruzar continentes com elegância. A aviação já não era um experimento, era o futuro, mas o melhor ainda ia chegar. No próximo trecho da história, nos anos 50 e 60, o rugido das hélices seria substituído pelo assobio dos jatos. Nascia a era do jet set, uma época em que voar deixou de ser necessidade para virar status. Antes de continuar, deixa nos comentários de que país você está vendo este vídeo. É muito bom ver como a aviação junta gente do mundo todo. No final dos anos 40, o mundo já estava pronto para algo maior. A tecnologia dos motores a jato, desenvolvida na guerra, começava a chegar à aviação civil, e com ela viria a revolução definitiva. Em 1947, a Boeing apresentou o 377 Stratocruiser, um gigante de 2 cabines, baseado no bombardeiro B-20 e 9. Esse avião oferecia um nível de luxo nunca visto,
salão na parte de baixo, sofás, bar e escada interna. Os passageiros jantavam com toalhas de linho e os assentos viravam camas. Era o símbolo da nova era do conforto aéreo. Mas o mais importante não era o luxo, era a cabine pressurizada, que permitia voar mais alto, acima de turbulências. O voo ficou mais estável, mais silencioso, mais humano. Mesmo assim, as hélices já estavam com os dias contados. O futuro vinha depressa. Em 1953, a Douglas lançou o DC-7, o último grande avião a hélice antes da chegada dos jatos. Ele conseguia voar sem escalas entre Nova York e Los Angeles, algo que parecia ficção científica 10 anos antes. Era rápido, potente e elegante. Mas o seu reinado foi curto. Apenas 5 anos depois, uma nova tecnologia o tornaria obsoleto. Essa tecnologia tinha nome: Boeing 707. 1958. O céu mudou para sempre. O Boeing 707 decolou pela primeira vez e marcou o começo da era do jato comercial. Ele era mais rápido, mais alto, mais confortável e muito mais eficiente do que qualquer avião anterior. Podia passar dos 900 km/h e cruzar o Atlântico sem escalas. O tempo de voo entre Nova York e Paris caiu quase pela metade. Mas mais do que velocidade, o 707 trouxe um choque cultural. Voar deixou de ser uma odisseia para poucos e virou um símbolo de modernidade e status. Nascia o termo Jet Set, usado para falar das celebridades e empresários que atravessavam o mundo nesses novos jatos. O mundo ficou menor, e a aviação virou sinônimo de progresso. No começo dos anos 60, a concorrência esquentou. A Convair apresentou o 880 Coronado, um avião menor, mas extremamente rápido, capaz de chegar a 990 km/h. Foi o avião comercial mais rápido do seu tempo, mas o alto consumo de combustível o condenou. Foram produzidas apenas 65 unidades, mas ele mostrou ao mundo que dava para voar rápido, só era caro. Enquanto isso, a Douglas lançou o D-8, a resposta direta ao 707. Era mais longo, com cabine mais ampla e um projeto tão robusto que ganhou fama de indestrutível. Em testes, ele chegou até a quebrar a barreira do som em mergulho controlado, sendo o primeiro avião comercial a fazer isso. Os anos 60 encheram o céu de inovação e estilo. As companhias decoravam os interiores com cores vivas, serviam refeições completas e havia espaço de sobra. Era a era dourada da aviação, um tempo em que voar não era só transporte, era uma experiência. Mas o salto de engenharia veio em 1963 com o Boeing 727. Projetado com 3 motores traseiros e escada integrada na fuselagem, ele podia operar em aeroportos menores, com pistas curtas. Isso levou o voo comercial para cidades médias, não só capitais. Por mais de 20 anos foi o avião mais vendido do mundo. Sua silhueta virou um ícone do céu. Os pilotos amavam o 727 pela potência e versatilidade, e as companhias o adoravam pela confiabilidade. Com o 727, a aviação ficou realmente popular. O mundo não só voava. O mundo passou a viver no ar. Em 1970, a Boeing apresentou o avião que ia redefinir tudo. O Boeing 747, o famoso Jumbo Jet. Seu tamanho era tão absurdo que muitos duvidaram que ele decolaria. Mas decolou e mudou o mundo. Com capacidade para mais de 400 passageiros, alcance intercontinental, o 747 abriu o céu para as massas. Voar deixou de ser luxo, virou realidade. O andar de cima, que no começo era um salão VIP com bar, virou símbolo da nova aviação moderna. Era o avião dos sonhos e até hoje é um ícone cultural. Cada voo do 747 era uma declaração. O futuro tinha chegado e cheirava a querosene. Estamos no meio da viagem, e o melhor ainda vem. No próximo bloco, entre anos 70 e 90, a disputa entre Boeing, McDonnell Douglas e a recém-nascida Airbus vai criar uma nova era. Automação, eficiência e design inteligente. Se está curtindo essa história, deixa o like e comenta Viva o Jumbo para fortalecer o canal Isto é Aerocielo, e a gente acabou de decolar. Os anos 70 foram um ponto de virada. A aviação já tinha conquistado o mundo, agora precisava torná-lo rentável. O petróleo subia, as rotas aumentavam e as companhias precisavam de aviões mais eficientes. Surgiram então os trijatos, gigantes da nova geração, o McDonnell Douglas DC-10 e o Lockheed L-1000 e 11 TriStar. O DC-10, lançado em 1970, era um verdadeiro cavalo de batalha. Cabine larga,
3 fileiras de assentos, alcance intercontinental. Virou o queridinho de American, United e outras gigantes. Seu concorrente direto, o L1011 TriStar, era ainda mais avançado. Trazia Auto Landing, pouso automático, que permitia pousar com visibilidade quase zero. E aquele motor central na cauda com curva aerodinâmica linda que o deixou inconfundível. Ambos marcaram o início dos wide-body, os aviões de fuselagem larga que transformaram voos longos em viagens confortáveis. Mas o rei continuava sendo o Boeing 747. Nos anos 70 e 80, ele mudou a economia da aviação. As companhias podiam levar mais de 400 pessoas de uma vez, baixando o custo por assento e abrindo rotas que antes não valiam a pena. Sua Corcova virou uma marca registrada. Era o avião da Pan Am, o avião do Papa, o avião dos filmes. O mundo se apaixonou pelo jumbo. No meio dos anos 70, a Europa decidiu reagir. Nasceu a Airbus, um consórcio franco-alemão-britânico para competir de igual para igual com Boeing e McDonnell Douglas. Seu primeiro grande feito foi o Airbus A300, 1974, um avião de 2 motores, mais leve e econômico que os trijatos americanos. Ele foi pioneiro em mostrar que 2 motores bem feitos podiam fazer o trabalho de 3 ou 4, graças ao ETOPS, que passou a permitir voos longos com apenas 2 turbinas. O A300 não foi só uma revolução técnica, foi uma afirmação política. A Europa tinha entrado de vez no jogo da aviação e veio com uma nova filosofia: aviões mais inteligentes, mais automáticos e mais econômicos. Nos anos 80, a McDonnell Douglas lançou o M-80, herdeiro do DC-9. Mais longo, mais silencioso, mais barato de operar. Virou símbolo de companhias como American Airlines e SAS. Seus motores na cauda deram a ele um som inconfundível. Os pilotos o chamavam de Mad Dog. Era robusto, confiável e quase indestrutível. A Boeing, por sua vez, lançou em 1982 o 767, o transatlântico por excelência dos anos 80 sobre 90. Foi o primeiro Boeing com Glass Cockpit, cabine toda digital, o que acabou com a necessidade do engenheiro de voo. Leve, eficiente e com autonomia de mais de 10.000 km, virou o preferido de Delta, United, British Airways. Um ano depois veio o 757, mais estreito, mas extremamente potente, bom para pistas curtas e aeroportos altos. Tão forte que os pilotos diziam que ele decolava como um foguete. Como 757 e 767 compartilhavam quase 80% das peças, isso barateou manutenção e treinamento. Enquanto isso, a Airbus lançava o A310 e depois o lendário A320, com uma inovação que mudou tudo: o fly-by-wire. Pela primeira vez, os comandos do piloto não iam direto por cabos para as superfícies de controle, passavam por computadores. Isso deixou o voo mais suave, mais seguro e mais inteligente. O A320 virou o cavalo de batalha das médias distâncias e ainda é. A McDonnell Douglas tentou resistir com o M-11, 1990, mais moderno e com mais autonomia que o DC-10. Mas o mercado já pedia menos motores e mais eficiência. Foi o último grande suspiro da fabricante, que acabou sendo absorvida pela Boeing em 1997. Os anos 90 trouxeram o Boeing 777-1995, o primeiro avião projetado totalmente em 3D. Seu motor GE90 era tão grande que daria para colocar um Boeing 737 dentro do diâmetro. Alcance intercontinental, cabine silenciosa, consumo otimizado virou referência. E o século XXI chegaria com outra mentalidade: voar mais longe, gastando menos. Nos anos 2000, Airbus e Boeing entraram numa nova corrida. Quem faria o avião mais eficiente do mundo? A Airbus foi pro gigantismo. Em 2005 voou a 380, o maior avião de passageiros da história. 2 andares completos, até 800 passageiros, luxo absurdo, bar a bordo, duchas. Mas o mundo já estava indo para outro lado: conectar cidades médias, direto, sem depender de hubs. A Boeing pensou o contrário: em vez de maior, mais eficiente. Nasceu o Boeing 787 Dreamliner, 2011, feito majoritariamente de materiais compostos. 20% mais econômico, silencioso, com janelas grandes e cabine mais confortável. Foi o início da aviação totalmente digital. A Airbus respondeu com o A350XWB. O mesmo conforto. Autonomia de 15.000 km e cabine super silenciosa. As low cost entraram forte.
Vieram o A320neo e o 737 MAX, e voar ficou mais barato do que nunca. E agora chegamos a 2025. A Airbus coloca no ar o A321XLR, um avião de um só corredor capaz de cruzar o Atlântico sem escalas. Madrid-Nova York direto, Buenos Aires-Lisboa direto, gastando menos, com cabine moderna e iluminação inteligente. É a síntese de 100 anos de aviação, leveza, eficiência, automação e conforto. E o futuro? Vem aí, hidrogênio, híbridos, elétricos, asas integradas e até o retorno do voo supersônico silencioso. Hoje, quando você vê um avião cruzando o céu, está vendo um século inteiro de engenharia e de sonho humano. Do Ford Trimotor de 1926 ao A321XLR de 2025, cada asa, cada rebite e cada motor conta a história de como o ser humano decidiu que o céu também era dele. Se curtiu essa viagem no tempo, deixa o like e se inscreve no Aerocielo, porque isso aqui não é o final, é só a escala antes do próximo destino.